Maximiano, apresentando um slide para vocês aqui sobre razão e proporção, tá? E depois, naquela mesma dinâmica que a gente trabalhou no encontro passado, hoje eu vou apresentar o slide teórico, vou apresentar um slide com alguns exercícios resolvidos. Qualquer dúvida, vocês pronunciem-se no chat ou por voz, qualquer coisa. Se precisar que volte atrás do slide para explicar novamente, se pronunciem aí para a gente poder fazer, tentar tirar a dúvida da melhor maneira possível. Apresentação do slide, razão e Sim, proporção. Sim? Então vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa, a gente vai definir aí a palavra razão. O que é que significa dizer essa palavra razão em matemática, tá? Ela vem do latim ratio e significa divisão. Então a razão nada mais é do que uma divisão, uma fração representada aqui, ó, A sobre B aqui, ó. Onde A tem um nome, B também tem um nome, tá? Geralmente a gente usa numerador, denominador, mas pode ser nominado de outra maneira também, tá? Aqui, ó. Definição. Dados dois números A e B, com esse B aqui, ó, diferente de zero, a razão entre A e B representa por A dividido por B, ou A dividido por B, e lê-se razão de A para B. Então, a razão, uma divisão de A por B, certo? Lembrando, A numerador, B denominador, e a gente vai ver que eles também recebem outros nomes aí, ó. Antecedente, consequente, certo? Antecedente, consequente. Mas no comum, numerador, denominador de frações, tá? Mas eu posso também utilizar, como está colocado aí, antecedente e consequente. E aqui a gente já tem um exemplo. Uma orquestra formada por 40 homens e 30 mulheres. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Se é uma razão, aquele primeiro nome que eu estou usando aqui, ó, eu quero a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então, o primeiro nome que eu estou usando aqui é o que a gente vai chamar de antecedente. Depois o consequente. Antecedente que vem antes. Consequente é uma consequência que vem depois, não é isso? Então, vou ter aqui, ó, a razão, no caso, é 40 sobre 30. Se eu simplificar isso aí, certo? Eu vou ter aqui 4 sobre 3, não é isso? Se eu tenho uma razão, uma fração, se esses números são divisíveis por qualquer valor, eu posso melhorar isso aqui. Então, vou sair aqui um pouquinho para mostrar para vocês que eu posso melhorar isso aqui, tá? Quando eu entrar aqui nessa parte de editar equações aqui, pode aparecer alguma coisa meio estranha, mas normal, tá? Isso igual a 4 sobre 3. Então, eu posso dividir aqui, tá? A minha fração e escrever ela como 4/3 aqui, ó. Simplifiquei, dividi em cima e embaixo por 10. Aí ele pergunta depois qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens. Observem que agora o antecedente é o número de mulheres. Então a razão é 30 sobre 40, que também pode ser melhorada, tá? E ser colocada aqui, ó, 3 sobre 4, né? Então, eu tenho aqui a simplificação dessa fração. Faltou um igual aqui. Aqui, igual. 3 sobre 4. Então aqui ele faz uma observação. Numa razão, é muito importante verificar a ordem pela qual estas estão referidas as duas grandezas. Identificar quem é o antecedente, quem é o consequente, para você não escrever essa razão de forma errada. Se aqui eu estou afirmando aqui no primeiro exemplo, se eu quero a razão entre o número de homens e o número de mulheres, se eu coloco em cima o número de mulheres e embaixo o número de homens, eu estou escrevendo a razão de baixo. Então, eu tenho que saber identificar quem é o antecedente, quem é o consequente, quem é o numerador, quem é o denominador, certo? Dessa fração, dessa razão, ok?
Vamos seguir em frente aqui. Qualquer dúvida, pessoal, pode interromper, que eu volto aqui, tá? Aí agora não vê grandezas diretamente proporcionais, tá? Eu escrevi aqui diretamente, mas é só para enfeitar mesmo, tá? Na língua portuguesa é diretamente. Aí ele faz o seguinte aqui, ó. E começa um exemplo. O senhor Ramalho faz criação de galinhas. Observa a tabela. Essa tabelinha aqui, ó. Número de galinhas está aqui colocado. E quanto é que ele gasta de alimentação pelo número de galinhas? E colocou ali em euros, tá? Então tá lá. Note que isso aqui, ó, 24 está para 24, 36 está para 36, 48 está para 38, 60 está para 60. Então, tudo deu 1 aqui, ó, ok? A relação entre o número de galinhas com gastos com alimentação é igual em todos os quocientes. Isso significa, então, que o número de galinhas e os gastos em euro com alimentação são diretamente proporcionais. Então, quando o número de galinhas aumenta o custo de forma diretamente proporcional. É isso que ele quer dizer. Quando eu diminuo o número de galinhas, eu diminuo o custo de forma diretamente proporcional. Ou seja, eles aumentam ou diminuem da mesma maneira, diretamente proporcional. Então, essa é a ideia de diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais. Outro exemplo que eu posso dar. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui no slide. Ele só fala aqui, vou sair aqui, ó. Note que duas grandezas são diretamente proporcionais. Vou escrever isso aqui direito. Quando é constante o quociente entre os valores correspondentes de ambas as grandezas. A esse quociente chamamos de constante de proporcionalidade. Tá? Bom, vou dar um outro exemplo aqui. Vou pegar um novo slide aqui. Essa aula de hoje eu vou escrevendo, vou introduzindo as coisas aqui. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar um outro exemplo aqui. Se vou colocar aqui um objeto. Se um objeto eu vou colocar aqui, se 5 canetas custam aqui R$ 6 e 8 canetas custam R$ 7,40 e 15 canetas custam R$ 18. Esses preços são diretamente proporcionais? É uma pergunta que eu estou fazendo aí. Olha aí. Se 5 canetas custam R$ 6, 8 canetas custam R$ 7,40 e 15 canetas custam R$ 18, se esses preços são diretamente proporcionais? Sim ou não? Como é que a gente faz isso aqui? Vamos fazer do mesmo jeito que foi colocado aqui, ó, criar uma tabelinha para a gente estabelecer essas razões, certo? Número de canetas e o valor que elas custam. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar uma tabelinha, certo? Então eu tenho 3 valores aqui, vou criar uma tabelinha aqui, ó.
Aqui eu vou botar um número de canetas. Aqui vou botar o valor desse número de canetas em reais. Certo? E aí o exercício diz o quê? Que se eu tenho 5 canetas, elas custam R$ 6, certo? Se eu tenho 8 canetas, elas custam R$ 7,40. Se eu tenho 15 canetas, elas custam R$ 18. A pergunta é: esses preços, esses valores, são diretamente proporcionais ou eu estou falando de valores que não são diretamente proporcionais? Quando eu aumento o número de canetas, o preço aumenta da mesma maneira ou não? Quando eu diminuo o número de canetas, esse preço diminui na mesma proporção ou não? Como é que a gente responde isso? Verificando essas frações. Verificando da forma que foi verificada aqui, ó. 24 sobre 24, 36 sobre 36, 48 sobre 48, 60 sobre 60. Tá bom? Então, como é que a gente faz para verificar isso? Vamos fazer aqui as divisões. Vamos fazer aqui as divisões. Vamos ver aqui como é que fica essas divisões aqui, ó. Nós vamos ter aqui primeira divisão, a primeira razão, consequente 5. Antecedente 5, consequente 6. Certo? Ah, professor, eu preciso calcular essa divisão? Não. Eu quero verificar se todas são iguais. Então, tem a primeira razão aqui que me interessa, essa aqui, ó. Vou até aumentar ela aqui. Primeira razão que me interessa é essa aqui. O que é que tá falhando aí, pessoal? Eu só voltar aqui no chat, eu vi aqui um questionamento aqui. Gente, é só aqui que está travando, para me saber se é a internet. Pelo jeito sim, né? Vamos lá. Mas é assim mesmo, viu? Vamos lá. Então, vou aumentar aqui a nossa aqui. Então tem aqui, ó, 5 sobre 6, ok? Dessa razão aqui. Agora eu vou pegar e escrever a outra razão. Escrever aqui do lado. Quem é a outra razão? 8 para 7,40. 8 para 7,40. E aí? Será que essa razão é igual a essa? Não sei. Mas como é que a gente faz para saber isso? Simplifica essa expressão. Professor, como é que eu simplifico isso? Não é difícil simplificar isso aqui. Primeira coisa que você vai fazer é tirar essa vírgula. Como é que eu faço para tirar essa vírgula? Alguém pode me dizer? Essa vírgula aqui de baixo? Como é que eu faço para tirar essa vírgula aqui de baixo? Multiplico tudo por 10, né? Então, quando eu multiplicar tudo por 10, aí o que é que eu vou ter aqui? Multiplicando tudo por 10, então vou até escrever assim, ó, vezes 10 sobre 10. Vou fazer passo a passo aqui. Isso fica igual a 80 sobre 74, certo? Beleza? Aqui fica igual a 80 sobre 74. Então, deixa eu separar aqui a nossa primeira condição, fazer a segunda aqui embaixo, para a gente ver que é legal, tá? Então, quando eu faço isso aqui, 80 sobre 74, eu quero ver se isso aqui é igual a 5 sobre 6. E aí? Dá para dividir aqui? Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por quanto? Por 2. Então, dividir tudo por 2, não é isso? Se eu dividir tudo por 2, o que é que eu tenho?
Vou simplificar passo a passo. Eu tenho 40 sobre 37. E aí, ainda dá para simplificar isso aqui? Não, porque o 37 é número primo. Então, observem que esse 5 sobre 6, que é a razão encontrada na primeira fração, é diferente da razão entre esses dois. Se isso é diferente, então não vai de encontro com o que nós falamos aqui. Essa razão ela não é constante. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que essas grandezas não são diretamente proporcionais. Eu estou dando aqui um contra-exemplo, tá? Seria diretamente proporcionais se essa razão que eu encontrei fosse exatamente igual a essa. Não sendo, que aqui ele faz uma pergunta. Então, não são diretamente proporcionais, nesse caso. Agora, se já fosse uma afirmação, aí esse valor aqui teria que ser diferente. Ou esse valor, ou esse aqui. Na verdade, esse valor aqui tinha que ser 7. Ou esse valor aqui ser aumentado para 8,60. Que aí daria certo. Tá bom? Beleza? Entenderam isso aí que eu coloquei? Até aí tudo bem? Então, aqui eu posso afirmar com certeza, garantir, não são diretamente proporcionais. Por que não são diretamente proporcionais? Porque eu acabei de provar que esta razão é diferente desta aqui, certo? Diferente, então não são diretamente proporcionais. Beleza? Entendido aí? Podemos seguir em frente. Então vamos lá. Definição. Aqui eu já estou falando de proporção, né? Uma proporção é a igualdade entre duas razões. Então, se eu tenho uma igualdade entre duas razões, o exercício que eu acabei de falar exatamente define isso aqui. Se eu tenho igualdade entre duas razões, eu estou garantindo uma proporção. E como é que eu leio isso aqui? A está para B, assim como ou da mesma forma que C está para D. Onde A, B, C e D são termos da proporção. A e D são extremos, ó. A e D são extremos. B e C são meios. Beleza? A e D são extremos, B e C são meios. Certo? Tranquilo? Seguindo em frente. Aqui, ó. Eu fiz até coloridinho aí, ó. A e D são extremos, B e C são meios. Isso aqui vai nos dar uma regra, deixa eu ver se aqui na frente tá. Propriedade fundamental. Isso aqui vai nos dar a propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos meios pelos extremos, eles são iguais. E eu posso representar isso aqui assim, ó. A dividido por B igual a C dividido por D. Ó, A e B são extremos, A e D são extremos, estão nas pontas, e B e C são os meios, estão nos meios, tá? Se eu escrevo isso aqui como uma divisão, tem isso aqui. Se eu escrevo isso aqui como uma divisão, tenho isso. Então, A dividido por B igual a C dividido por D, eu estou afirmando que são iguais. Então, eu tenho extremos, A e D, e meios, B e C. E aí, isso me dá a propriedade fundamental das proporções. Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ele afirma, em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui, ó, extremos, aí eu vou multiplicar A vezes D e meios B vezes C. Professor, essa ordem aqui é só essa aqui mesmo? Não. Faltando alguma coisa aqui. Vezes aqui. Aqui também está faltando um produto. Vezes. Pronto, aí. B vezes C igual a vezes D. B vezes C, produto dos meios, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. É isso aqui que eu estou fazendo. Multiplicando B vezes C, tá aqui, ó, multiplicando esse por esse, né?
e multiplicando A por D, aqui, ó, certo? E isso aqui a gente chama produto dos meios pelos extremos, tá? É a propriedade fundamental das proporções, ok? Exemplos. Vamos provar que isso aqui é verdade? Se isso aqui é uma razão verdadeira, quando eu multiplicar os meios pelos extremos, ou os extremos pelos meios, eu vou ter isso aqui igual. E aí? Será que isso aqui é verdade? 4 vezes 21 é igual a 7 vezes 12? Quanto dá 4 vezes 21? 84. Quanto dá 7 vezes 12? 84. Então, isso aqui é uma proporção. É proporção. Agora, se eu fizer isso aqui e der errado, aí não é proporção, que é o que vai acontecer aqui, ó. 3 vezes 40, 120. 8 vezes 12 não dá 120. Dá 96. Então é diferente. Se é diferente, não é proporção. Vamos voltar ao exemplo que eu tinha dado aqui antes. Observem que se eu calcular aqui a proporção, não vai bater. Se eu pegar aqui, ó, vou voltar aqui. Se eu pegar aqui, colocar aqui, isso igual, o que é que tinha lá? 8 sobre 740, não é isso? 8 sobre 740. Se eu multiplicar aqui usando o produto dos meios pelos extremos, vou retirar isso aqui agora que a gente já fez. Se eu multiplicar produto dos meios aqui, ó, vezes os extremos aqui, ó, meios vezes extremos, isso vai me dar o quê? Isso vai me dar 6 vezes 8. 6 vezes 8 igual 5 vezes 740. Certo? Eu vou perguntar, é igual? Se der igual, é verdadeiro. Se não der, é falso. Quanto é que dá isso aqui? 5 vezes 8 é quanto? 6 vezes 8, 48, né? E 5 vezes 7, 40? Dá quanto? Quanto dá 5 vezes 7, 40? 37. 37. Lembra que era a nossa simplificação lá? Aí eu pergunto para vocês, 48 é igual a 37? Não, né? 48 é diferente de 37. Então, isso aqui garante que eu não tenho uma proporção aqui. Para ser proporção, quando eu fizer o produto dos meios pelos extremos, tem que dar igual, certo? Então, isso aí é fácil de verificar se eu tenho uma proporção ou não. Vamos ver aqui a questão, aqui esse exercíciozinho aqui que eu coloquei, ó. Aqui ele está dizendo, determine o termo que falta em cada uma das proporções. Ele já está afirmando que é proporção. Se ele já está afirmando que é proporção, basta aplicar o produto dos meios pelos extremos. Basta pegar aqui, ó, 2 vezes esse, dizer que é igual a 3 vezes esse. E resolver essa equaçãozinha. Então, 2 vezes a interrogação igual a 3 vezes 6. Se eu fizer isso, eu vou obter essa equaçãozinha aqui, ó. 2 vezes a interrogação igual a 3 vezes 6. Ou seja, 2 vezes a interrogação é 18. Esse 2 está multiplicando, vem aqui dividindo. 18 dividido por 2, 9. Se eu colocar isso aqui por 9, eu vou ter uma proporção aqui. Se for outro valor, não vai ter proporção. E ele já afirmou, determine o termo que falta em cada uma das proporções. Se é proporção, as frações têm que ser iguais, certo? No outro exemplo, isso aqui é uma proporção? Vamos verificar. Como é que eu verifico isso? Multiplico produto dos meios
pelos extremos. Pode começar pelos extremos, viu, gente? Só que é só uma multiplicação cruzada aqui, ó. Quando eu faço isso, o que acontece aqui? Vamos lá. Que aqui está interativo, mas assim mesmo. Quando eu faço a multiplicação, eu vou ter o quê? 5 vezes 20 igual a interrogação vezes 25. Essa interrogação é como se fosse um x aqui. Ele não botou x porque ele já está usando o x para multiplicar. 5 vezes 20, 100. Esse 25 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então a interrogação é 100 dividido por 25. Ou seja, a interrogação é igual a 4. Se eu colocar aqui 4 no lugar da interrogação, eu tenho uma proporção. Certo? Aí ele coloca aqui, ó, a idade do Rui está para a da avó, então a idade da avó, certo? Assim como 2 está para 9. Rui tem 12 anos. Que idade tem a avó? Então, quer que aparecer a vozinha aí? Então, ó, eu tenho uma razão, 12 para 9. A idade de Rui para a idade da avó. A idade de Rui está para a idade da avó, da mesma maneira que 2 está para 9. Rui tem 12 anos. Então, resolve isso aqui. Resolvendo isso aqui, ó, 2 está para a idade da avó, produto dos meios pelos extremos, 9 vezes 12. 2 vezes a idade da avó de Rui é 108. Esse 2 está multiplicando, vem dividindo, 108 dividido por 2 é 54. Então, a idade da avó de Rui, 54 anos. Ok? Dúvidas? Utilizada lá. Professor, Ian César pediu para repetir essa última parte. Qual? Essa aqui? Vamos lá, então. Repetir essa parte aqui, é? Vou tentar resolver isso aqui para você de outra maneira, tá? Usando uma didática melhor. Imagina o seguinte, eu vou fechar aqui, vou apagar isso aqui, tá? Não quero isso aqui. A idade de Rui está... Também vou apagar isso aqui, não me interessa aqui, vou tirar essa dancinha aqui, tá? A idade de Rui está para a idade da avó, assim como 2 está para 9. Então, eu vou escrever um textinho aqui para ver se você consegue compreender. Eu vou chamar de X. X é a idade de Rui. A idade de Rui, certo? Beleza? Rui. Vou apagar essa vovozinha aqui, que ela está só enfeitando, tomando espaço aqui. X é a idade de Rui. Vou escrever. Ok? Chamei, vou colocar de vermelho aqui. Vou negritar aqui para destacar. Uma outra informação que eu tenho. Chamar de Y é a idade da avó de Rui. Beleza? Só que preste bem atenção. Eu conheço a idade de Rui? O exercício da idade de Rui? Você consegue identificar para mim a idade de Rui aí, Ian? Sim, né? Consegue identificar a idade de Rui? Qual é a idade de Rui? 12. Então, no lugar do X aqui, eu vou botar 12. Beleza? Então, tem duas informações. E aí, o exercício diz o seguinte, ó. Agora, vamos seguir para a nossa equação, tá? O que é que isso aqui garante para a gente? Isso aqui garante para a gente isso aqui. Vou colocar uma setinha aqui só para indicar o que é que isso aqui garante para a gente, tá? Isso aqui garante para a gente o quê? Isso aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui garante para a gente que a idade de Rui... Então, quem é a idade de Rui? 12. Está para a idade da avó dele, que eu não sei quanto é, e eu chamei de Y. Da mesma forma que 2 está para 9. É isso que o exercício fala? Não é isso aqui que o exercício fala? Eu vou aumentar isso aqui para poder ver melhor. Aumentar um pouquinho aqui. Aumentar um pouquinho aqui também. Pronto, ó.
A idade de Rui, 12, vou aumentar mais um pouco, tá? A idade de Rui, 12, está para a idade da avó, certo? Da mesma forma que 2 está para 9, beleza? Então, tem aqui uma proporção, que o exercício já me deu essa proporção. A idade de Rui está para a idade da avó, assim como 2 está para 9. Então, o que eu vou fazer aqui? Aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Então, isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar a seguinte igualdade, ó. Observe o quanto é bom fazer isso aqui, né? Eita, coisa boa trabalhar aqui no PowerPoint, ó. Aqui vai me dar o quê? Vou refazer aqui. 12 vezes 9, y vezes 2. Então, vou ter 2 vezes y, 2 vezes y, igual 9 vezes 12. Então, tem essa igualdade aqui, ó. Produto dos meios, y vezes 2 dá 2 vezes y, e 12 vezes 9, 9 vezes 12. E aí eu posso multiplicar o 9 vezes 12, mas se eu tiver uma certa habilidade, eu percebo que o 12 é divisível por 2. Então, o que é que eu já vou fazer aqui? Eu já vou escrever isso aqui assim. Dessa maneira aqui, ó. Y igual, e aqui eu vou ter uma fração, né? 9 vezes 12, dividido por 2. Certo? Por 2. Aqui. Então tem aqui, ó. Daqui eu vim para cá, ó. Observem que. Aí agora o que é que eu faço aqui? Simplifico. Dá para dividir 12, né? Esse 12 aqui. Dá para dividir por 2. Perfeito? Quando eu divido 12 por 2, eu encontro o quê? Quando eu divido 12 por 2, eu encontro que y é igual 9 vezes 6, certo? Ok? E 9 vezes 6, a gente sabe que é 9 vezes 6, nós sabemos, né, que é 54. Então, resposta, qual a idade da avó de Rui? 54. Então, o segredo aqui é você identificar qual é a razão, qual é a proporção. A primeira razão qual é? A idade de Rui está para a idade da avó. Isso aqui é a primeira razão. 12 sobre y, sabendo que a idade de Rui é 12. Qual é a segunda razão? 2 está para 9. Como uma está para a outra, assim como uma está para a outra, então aqui eu tenho uma proporção. Essa razão, a idade de Rui sobre a idade da avó, é proporcional a 2 para 9. E aí eu tenho agora que resolver aplicando a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios vezes o produto dos extremos, e aí eu tenho todo o meu exercício resolvido, né? Aí, ó, dessa maneira aqui. Logo, a resposta que seria que a idade da avó de Rui é 54. Observem que, agora eu vou voltar para vocês. O que é que garante que isso aqui é verdade? Vou trazer um pouquinho para cá, para a gente dar um espaço aqui, tá? O que é que garante que isso aqui é verdade? Só para a gente amarrar as coisas aqui.
que é que garante verdadeira aqui? Vamos fazer o seguinte teste. A idade de Rui é 12, a idade da avó é 54. Isso aqui é igual a 2 sobre 9? Então, eu só tiro a prova aqui se eu quiser. Ó. Como é que eu faço para tirar essa prova? Crio a fração. 12 está para 54. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou pegar aqui uma que já está maior. Fica melhor para fazer. Pega a razão aqui, ó. 12 está para 54, certo? E verifico se isso aqui vai chegar em 2 sobre 9. Bom, observem que se eu dividir o 12 por 6 e o 54 por 6, o que é que eu encontro? Dividindo tudo aqui por 6. Se eu dividir o 12 por 6, dá 2. Se eu dividir o 54 por 6, dá 9. Então, na verdade, essas duas razões são idênticas. Se elas são idênticas, elas são proporcionais. Para garantir, é só multiplicar. 12 vezes 9, 108. 54 vezes 2, 108 também. Então, 108 igual a 108, ou seja, garante que essas razões são proporcionais. Garante que eu tenho uma proporção. Beleza? Tirada a dúvida? Vamos lá, então. Essa questão aqui, é a questão número 1 da lista. Eu vou mostrar aqui para vocês na lista, ó. Tá vendo? Numa turma de 40 meninos e 10 meninos, qual é a razão entre o número de meninas e o total da turma? Então, a questão que eu coloquei aqui, ela está na lista. Então, para resolver essa questão bem simples, qual é? Numa turma de 40 meninas e 10 meninos, qual é a razão entre o número de meninas e o total da turma? Ó, número de meninas, que é 40, aqui, e o total da turma. Total da turma são quantos? 10, 40 mais 10. Então, essa é a razão que eu quero. Ó. Número de meninas, tá? E o total da turma. Então, que razão é essa? 40 sobre 50. Simplificando, dividindo por 10, a razão é 4 sobre 5. Então, bem simples, nada de dificuldade aí, dá para resolver de boa. Já a questão 3 da lista, tá? Essa questão aqui também está na lista. Você vê aqui. Se 12 e 9 são diretamente proporcionais, a x e 54 determina o valor de x. Se 12 e 9 são diretamente proporcionais, a x e 54 determina o valor de x. Aqui ele está afirmando 12 e 9 são diretamente proporcionais a x e 54. Então, qual é o valor de x? Então, o que ele quer é essa razão aqui, ó. 12 está para 9. Da mesma forma, 12 está para 9. Da mesma forma que x está para 54. Nessa ordem, 12 e 9, x e 54. Logo, se eu aplicar aqui a propriedade fundamental das razões, das proporções, aplicando o produto dos meios pelos extremos aqui, ó, 9 vezes x, né? Nesse sentido aqui, ó, 9 vezes x, certo? Vou voltar aqui para botar aqui os tracinhos para ver a multiplicação, né? Aqui. 9 vezes x, aí, ó, nesse sentido, 12 vezes 54. 9 vezes x, eu encontro isso aqui. 54 vezes 12, 12 vezes 54 é a mesma coisa. Aí o que eu percebo aqui, ó? Ah, professor, poderia multiplicar 54 por 12? Poderia. Você vai encontrar um número aqui e esse 9 aqui vai passar dividindo. Depois você faz a divisão. Mas eu acho que a gente tem que começar a agir de forma matemática simples. O número que vai dividindo é o 9. Aí eu faço uma pesquisinha rápida. 12 dá para dividir por 9? Não.
54 dá para dividir por 9? Dá. Opa, então não vou multiplicar aqui que eu vou ter mais trabalho. Pega o 9, está multiplicando, vem dividindo. E aí eu tenho 54 dividido por 9. Aqui, ó. 54, tá aqui. Certo? Que eu vou dividir por 9. Tá aqui, ó. Certo? Então eu vou ter 54 dividido por 9, 6. 6 vezes 12, 72. Então o valor de x nessa proporção é 72. Beleza? Ok aí? Tudo tranquilo? Podemos seguir em frente? Alguma dúvida aí? Sim? Então vamos lá. Exercício 6. Esse já aumenta o grau de dificuldade. Vou mostrar aqui que ele está na lista também. 6. A razão das idades de duas pessoas é 2/3. Determinar essas idades sabendo que sua soma é 35 anos. Certo? A razão das idades é 2/3. Determinar essas idades sabendo que sua soma, soma de quem? Soma das idades. É 35 anos. Então vamos lá. Vamos voltar no nosso slide aqui. Então vamos para a apresentação aqui. A razão das idades de duas pessoas é 2/3. Determinar estas idades sabendo que soma. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar da forma para essas duas idades. E o que é que eu fiz? Eu chamei as duas idades aqui de x e y. A idade de uma pessoa é x, a idade da outra pessoa é y. Posso chamar de A, de B, de lua, de sol, de interrogação. Eu tenho que ter dois símbolos diferentes, porque eu não sei se as idades são iguais ou são diferentes. Então, a princípio, eu tenho que tratá-las como diferentes. Certo? Então, dado isso, nós teremos duas equações. Qual é a primeira equação? A primeira equação que vem dessa frase aqui, ó. A razão das idades de duas pessoas é 2/3. Então, a razão entre essas idades é igual a 2/3. E daqui, eu já concluo que, ó. Daqui eu já concluo que y vezes 2, que é 2y, é igual a x vezes 3, que é 3x. Então, já concluo isso aqui. Já aplico a propriedade fundamental das proporções. E vai resultar nisso aqui, ó. 2y igual a 3x. Beleza? Tranquilo? Sim, de boa. Agora, observem aqui, ó. Segunda equação, determinar essas idades, sabendo que sua soma é 35. Soma de quem? Soma das idades. Então, a idade x mais a idade y é 35. Eu poderia resolver isso aqui de várias maneiras. Poderia passar o 2 aqui dividindo. Aí eu teria que o y é igual a 3x sobre 2. Substituir o y por 3x sobre 2. Mas eu percebo, e aí é uma questão de percepção matemática mesmo, que eu tenho a igualdade fácil de trabalhar. 2y é exatamente igual a 3x. Então, se eu pegar toda essa equação aqui, ó, multiplicá-la por 2, quando eu multiplico toda uma equação por 2, eu não altero a equação, ó, multiplicando tudo por 2. 2x, x vezes 2, 2x. Y vezes 2, 2y. 35 vezes 2, 70. Então, quando eu multiplico toda essa equação por 2, eu encontro uma coisa interessante, que é o 2y. E quanto vale 2y? Vale 3x. Aí o que é que eu faço? Eu vou usar a igualdade 1 na igualdade 2. Então, onde tem 2y, eu vou trocar por 3x. Porque eles são iguais, está garantido aqui. Ó. Então, eu tenho 2x mais 3x igual a 30. Eu encontrei essa equação. Isso aqui vai me dar 5x. Aliás, aqui não é 30. Vou voltar aqui. Tem um erro de digitação aqui, tá? Vou voltar aqui e vou corrigir logo isso aqui. Isso aqui é 70. Tá? 2x mais 3x igual a 70, que vem daqui, ó. Eu troquei 2y por 3x.
E aqui eu já acertei. É erro de digitação mesmo. Então aqui eu tenho 2x mais 3x igual a 70, 5x igual a 70. Esse 5 está multiplicando, vem para cá dividindo. 70 dividido por 5, 14. Então, uma das idades é 14. Como é que eu encontro a outra idade? Eu posso usar qualquer uma das equações aqui para encontrar a outra idade. Menos essa, que aqui é x, mas qualquer uma tem o y. Eu posso colocar o 14 aqui, resolver essa equação, mas tem uma que é mais fácil, essa aqui, ó. Onde está a setinha aí, onde está o mouse, né? Se eu trocar o x por 14, 14 mais y tem que dar 35. Qual é o número que somado com 14 vai dar 35? 21. Se achar dificuldade, resolve a equação como vocês resolvem. Eu vou só resolver aqui para o pessoal entender. Se achar dificuldade, você pode dizer aqui o seguinte, que 14 mais y é igual a 35. Pronto. Troquei o x por 14. Aí aqui, se tiver dificuldade, eu estou falando, né? Se não tiver, já pode fazer do jeito que eu fiz aí. Então, substituir o x por 14. Aí vai ter aqui, ó, no lugar, esse 14 que está somando, vai passar para o outro membro subtraindo. Então, vou ter que o y é 35 menos 14. Não é isso? Perfeito? E aí eu vou ter que y é 21. É assim? Aqui, y é 21. Então, resposta. Quem são essas idades? 14 e 21. A razão deles é 2/3. Garante essa primeira ideia aqui? Garante. Se eu pegar 14 sobre 21, criar essa fração, 14 sobre 21, simplificando por 7, eu vou ter 2 sobre 3. A soma deles é 35? É também. 14 mais 21, 35. Então, resolve o meu problema. As idades aqui são 14 e 21. Então, é uma questão um pouquinho mais bem elaborada, mas se tomar cuidado, observar um pouquinho o que é que tem que fazer, não tem dificuldade nenhuma. É só saber utilizar aquilo que a gente está falando agora aí, né? Vamos seguir aqui para o próximo. Alguém tem alguma dúvida? Necessita de outra explicação? Vamos lá. Olha o que esse outro próximo exercício diz. Rapaz, o soneto está se atrapalhando aqui. Vamos lá. O que é que o outro exercício diz? A diferença dos volumes de dois sólidos é 9 centímetros. E a sua razão é 2/3. Achar os volumes. Preste bem atenção. Esse exercício ele ainda é um pouquinho mais elaborado, porque tem que ter cuidado na questão da diferença. Tenho dois sólidos, os volumes entre eles, se eu pegar um subtrair do outro, dá 9 centímetros cúbicos. Se é diferença, então tem que ter um volume maior e um volume menor. E eu tenho que identificar isso, para na hora que resolver não ter problema. Então, como é que eu identifiquei aqui? Ó? Chamei volume 1 de volume maior e volume 2 de volume menor. Vou até... Tá certo? Chamei de V1 o volume maior e V2 o volume menor. E daí eu já tenho uma primeira equação. Se a diferença dos volumes é 9, a diferença é o volume maior menos o volume menor, que dá 9. Se eu fizer o menor menos o maior, vai dar negativo. Volume negativo, complicado. Então, volume maior menos volume menor, 9. Daqui eu já posso concluir que o V1 é 9 mais V2. V2 está subtraindo e vem para cá somando, tá? Então, aqui eu tenho a minha equação 1. Beleza? Tranquilo? Agora, eu tenho uma outra informação. A razão desses sólidos é 2/3. Aí é que está o cuidado.
Se a razão é 2/3, eu estou fazendo a razão do menor para o maior. Porque se eu colocar a razão do maior para o menor, ela não é 2/3, ela é 3/2. O maior vai estar em cima e o menor embaixo. Aqui eu disse que a razão é entre 2/3. Então, o menor está em cima e o maior está embaixo. Aí eu tenho essa condição. Aqui é que está o problema, tem que tomar cuidado. O volume menor sobre o volume maior é 2/3. E daqui eu já posso aplicar a propriedade das proporções, a propriedade fundamental. Produto dos meios pelos extremos. Quando eu aplicar isso aqui, o que é que eu vou ter? 3 vezes V2, está aqui, é igual a 2 vezes V1. Como eu isolei o V1 aqui, ó, na primeira equação, onde tem V1 aqui, eu vou trocar por isso. Quem é V1? 9 mais V2. Então, quando eu substituir a igualdade 1 na igualdade 2, eu vou ter que 3 vezes V2, está aqui, é igual a 2 vezes o V1. Quem é o V1? 9 mais V2. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter que 3 vezes V2, 2 vezes 9, 18. 2 vezes V2 dá 2V2, certo? Pega esse 2V2 que está somando, passo para o primeiro membro. 3 vezes V2 menos 2 vezes V2 vai dar V2. 3V2 menos 2V2, V2, que é 18. Então já encontrei o volume 2. Volume 2 é o menor. Como é que eu garanti? Eu já garanti isso antes. Como é que eu encontro o volume 1 agora? Substituo aqui na primeira equação. V1 mais 9V2. Quem é o V2? 18. Aqui vou. V2, 18. 9 mais V2, 27. Então, se eu pegar 18 e dividir por 27, 18 sobre 27, 18 por 9, 2, 27 por 9, 3. Vai dar 2/3. A diferença entre os sólidos, o volume deles, 27 tiro 18, 9. Garante aqui também. Então, tem a resposta que eu queria. Então, assim, fechando essa parte de razão e proporção, o que é interessantíssimo sempre na parte de razão e proporção, muito interessante, é vocês identificarem bem essa questão aqui, ó. Quem é o antecedente, quem é o consequente, certo? E garantir que você está trabalhando com a razão correta. A está para B da forma que C está para D. Se eu consigo ter essas duas dimensões, eu consigo identificar quem é o consequente, quem é o antecedente, quem é o consequente, eu consigo verificar bem isso aqui, ó, para escrever a razão. E se eu consigo depois... Professor, Oi. tem como o senhor repetir aquela segunda parte da questão 8? Vou lá. Deixa eu só terminar aqui que eu vou lá, sem problema nenhum. Se eu consigo identificar como é que estão colocadas as proporções, uma razão exatamente com a outra, o exercício fica bem resolvido. Qual é o exercício? Esse aqui? Sim. Então vamos lá. Qual foi a sua dificuldade aí? Fala para mim focar logo nela. Nessa parte de baixo. Parte de baixo, né? Então vamos, mas eu vou revisar tudo de novo aqui. Uma palavra-chave aqui quando você está resolvendo é essa, diferença. Diferença vem de subtração. Então, se eu estou subtraindo uma coisa por outra e vai dar 9, o primeiro que eu estou retirando e o segundo que eu vou tirar, esse primeiro tem que ser maior que o segundo. Senão não vai dar 9. Se o primeiro for menor, vai dar negativo. Concorda comigo? Sim? Pode falar aí, pessoal. Não fica acanhado, não. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é que eu tenho um sólido maior que o outro, com um volume maior que o outro. Então, eu fiz aqui, ó. Eu disse que o V1 é o volume maior e o V2 é o volume menor. E dessa informação primeira aqui, ó, dessa primeira informação, aqui, ó, eu tenho esta equação aqui. V1 menos V2 é 9. Beleza? Isso me dá
Se eu pegar esse V2 que está subtraindo, passar para o outro membro, isso me dá que o V1 é 9 mais V2. Aí eu guardo isso aqui. Guardo essa informação aqui. Tá? Essa informação, eu vou guardar ela, vou utilizar ela, vou até escrever aqui para ficar mais... vocês entendam melhor. Vou até escrever ela assim, quer ver? Essa aqui foi a minha equação 1, certo? Tá aqui. Deixei a equação 1, beleza? Aí eu venho agora para a segunda informação. Qual é a segunda informação? E a sua razão é 2/3. Razão entre quem? Entre os volumes. Só que aí eu tenho que tomar o cuidado de que, como está escrito 2/3, então automaticamente eu entendo que é do menor para o maior. Se fosse 3/2, seria do maior para o menor. Se eu invertesse as frações, aí ficava igual. Então tem uma razão do volume menor para o volume maior. E essa razão, vixe, fechou aqui, tá aqui. Então, e essa razão aqui é igual a essa, então tem uma proporção. Aí eu vou aplicar produto dos meios pelos extremos. 3 vezes V2 é igual a 2 vezes V1. Tá aqui, ó. Quem é que nós isolamos aqui? Isolamos o V1. Então, vou pegar essa equação 1 e jogar aqui. Jogar aqui nisso aqui que eu chamei de V2. Nisso aqui que eu chamei de equação 2. Vou até colocar aqui, ó. Equação 2, certo? Chamei de equação 2. Então, o resultado da 1 eu vou jogar dentro do resultado da 2. A 1 diz que o V1 é igual a 9 mais V2. Então, onde tem V1, eu vou substituir por quem? 9 mais V2. Então, 3 vezes V2 igual a 2 vezes V1. 2 vezes o V1. Quem é o V1? 9 mais V2. Então, agora aqui eu tenho... Observe que agora aqui eu tenho equação na variável, na incógnita V2. E eu posso resolver. Equação do primeiro grau com uma variável. Dá para resolver. Multiplico 2 vezes 9, 18. Tá aqui, ó. 2 vezes V2, 2V2. Então, a minha equação passa a ser quem agora? 3V2 igual 18 mais 2V2. Vocês podem estar estranhando, eu coloquei esse parênteses, o ponto aqui, mas eu vou tirar, tá? Tirar esse ponto aqui para não confundir. Vamos lá. Sim. 3V2 igual 18 mais 2V2. Esse 2V2 que está somando vai passar para o outro membro, para lá, vai passar para cá, ó. Esse 2V2 aqui, que está somando aqui, vai passar para cá, passar para o primeiro membro, fazendo a operação inversa. Se ele está somando, ele vem subtraindo. Eu vou tirar aqui também o ponto para, digamos assim, vocês não confundirem. É uma multiplicação, mas às vezes essa linguagem... Então tem isso aqui, 3V2 menos 2V2. 3 menos 2, 1. Então V2 é 18. Encontrei o valor do volume menor. E chamei o volume menor de V2, não é isso? Agora eu preciso encontrar o valor do volume maior. Mas na equação 1, eu disse que o volume 1 é igual a 9 mais o volume 2. O volume 2 eu já encontrei. Então, nessa equação 1, eu substituo o V2 pelo valor dele. E eu volto para cá. V1 mais 9, igual a 9 mais V2, onde V2 vale 18. Certo? Onde tem o V2, troquei por 18. 9 mais 18, 27. Então, eu encontrei o volume 2 e o volume 1. Qual é a razão entre eles? Qual é a razão entre o menor e o maior? Se eu fizer a razão desses dois aqui, o que que dá? Qual é a razão? Vamos fazer a razão aqui só para tirar a provinha aqui? Vamos fazer a razão aqui. Fórmula. Vou botar aqui razão, chamar de R, igual 18 sobre 27
Não é isso? Vai dar isso aqui. Onde é que tá? Aqui, tá aqui. Vou aumentar a amiguinha aqui. Vou aumentar a nossa amiguinha aqui, tá? A razão tá aqui. Vou até colocar ela aqui em cima aqui, ó. Se eu dividir o 18 e o 27 por 9, o que é que eu vou obter? Se eu dividir tudo por 9, isso aqui vai ser igual. 18 dividido por 9, 2. E 27 dividido por 9, 3. Então, realmente, a razão é 2/3. E a soma deles? A diferença deles? Diferença maior menos o menor é 9. Vamos verificar isso aqui também. A diferença entre eles, chamar de D aqui essa diferença. Diferença entre eles, 27 menos 18. Diferença é o maior menos o menor. Quando eu fizer 27 menos 18, isso vai dar igual a 9. Então, eu tenho as duas informações garantidas. A diferença é 19 e a razão é 2/3. Beleza? Tranquilo?